Simplicidade na pregação. No livro de Eclesiastes, o rei Salomão escreveu: Não há limite para fazer livros. Eclesiastes 12:12. Há poucos assuntos sobre os quais esse provérbio seja mais verdadeiro do que o da pregação. Os volumes que foram escritos a fim de demonstrar aos ministros como pregar são suficientes para fazer uma pequena biblioteca. Ao escrever este pequeno tratado, eu apenas me proponho a tocar um ramo do assunto. Não tenho a pretensão de considerar qual deve ser o conteúdo e o assunto de um sermão. Propositadamente deixei de lado pontos, tais como importância, unção, disposição, fervor e similares, ou a comparação dos aspectos essenciais de sermões escritos e de improviso. Gostaria de me limitar a um ponto que recebe muito menos atenção do que merece. Este ponto é a simplicidade na linguagem e estilo. Se a experiência for de alguma ajuda, devo ser capaz de dizer aos meus leitores algo sobre a simplicidade. Comecei a pregar há 40 anos, quando assumi o ministério em um pobre distrito eclesiástico rural, e uma grande parte da minha vida ministerial foi gasta na pregação aos trabalhadores e agricultores. Sei da enorme dificuldade de pregar para tais ouvintes, de fazê-los entender o significado e prender a sua atenção. No que diz respeito à linguagem e estrutura, deliberadamente digo que preferiria pregar na Universidade de Oxford, ou Cambridge, ou no templo, ou no Lincoln's Inn, ou no Palácio de Westminster, do que ter que falar a uma congregação agrícola em uma bela e quente tarde, no mês de agosto. Eu ouvi de um trabalhador que ele gostava do domingo mais do que qualquer outro dia da semana. Por quê? Disse ele. Sento-me confortavelmente na igreja, acomodo minhas pernas, não tenho que pensar em nada e simplesmente durmo. Alguns dos meus amigos mais jovens no ministério podem algum dia, assim como eu, serem chamados para pregar em uma dessas congregações, e ficarei contente se eles puderem lucrar com a minha experiência. Antes de entrar no assunto, gostaria de abrir o caminho fazendo 4 observações introdutórias. A. De uma coisa, peço a todos os meus leitores que se lembrem. Alcançar a simplicidade na pregação é de extrema importância a todos os ministros que desejam ser úteis às almas. A não ser que você seja simples em seus sermões, você nunca vai ser entendido, e se não for compreendido, você não pode fazer o bem aos que lhe ouvem. O ditado de Quintiliano é verdadeiro. Se você não anseia ser entendido, você é digno de ser esquecido. O primeiro objetivo de um ministro deve ser o de pregar a verdade, toda a verdade, e nada mais que a verdade como ela é em Jesus. Mas a próxima coisa que ele deve visar é que o sermão seja entendido, e este não será entendido pela maioria dos seus ouvintes se não for simples. B. A próxima coisa que vou dizer, a título de observação preliminar, é que atingir a simplicidade na pregação de nenhuma maneira é uma tarefa fácil. Não existe maior erro que possa ser feito do que supor isso. Fazer as coisas difíceis parecerem difíceis, para usar a essência de um ditado do arcebispo Usher, está ao alcance de todos. Mas fazer as coisas difíceis parecerem fáceis e compreensíveis está a uma altura alcançada por pouquíssimos oradores. Um dos maiores e mais sábios entre os puritanos disse há 200 anos atrás que a maior parte dos pregadores atira por cima da cabeça das pessoas. Isso é igualmente verdadeiro em 1882. Eu temo que uma vasta proporção do que nós pregamos não é compreendido por nossos ouvintes, mais do que se fosse grego. Quando as pessoas ouvem um sermão simples ou leem um artigo simples, elas são capazes de dizer: como é preciso, como é claro, como é fácil de compreender. E supõem que qualquer um pode escrever nesse estilo. Permitam-me dizer que é uma coisa extremamente difícil escrever em um inglês simples, claro, lúcido e convincente. Olhe para os sermões de Charles Bradley, de Clapham. Seus sermões são belamente lidos. São tão simples e naturais que qualquer um sente de imediato que o significado é tão claro como o sol ao meio-dia. Cada palavra é a palavra certa e cada palavra está no seu lugar certo. No entanto, o trabalho que esses sermões custaram ao Sr. Bradley foi realmente muito grande. Aqueles que leram O Vigário de Wakefield, Vicar of Wakefield, de Goldsmith atentamente,
não podem ter deixado de notar a requintada naturalidade, facilidade e simplicidade de sua linguagem. No entanto, sabe-se que os esforços, dificuldades e tempo aplicado a esse trabalho foram imensos. Compare O Vigário de Wakefield com o Rasselas de Johnson, que foi escrito em poucos dias e dito sob pressão, e a diferença é imediatamente percebida. Na realidade, usar muitas palavras longas, parecer muito culto, faz as pessoas irem embora depois de um sermão dizendo: como é fino, como é inteligente, como é nobre. Tudo isso é um trabalho muito fácil, mas escrever o que atingirá e ficará, falar ou escrever aquilo que ao mesmo tempo satisfaz e é compreendido, que imediatamente torna-se assimilado pela mente do ouvinte e nunca é esquecido, disto podemos estar certos. É uma coisa muito difícil e uma realização muito rara. C. Deixe-me fazer a seguinte observação. Quando falo de simplicidade na pregação, não quero que meus leitores suponham que com isso quero dizer pregação infantil. Se supomos que os pobres gostam desse tipo de sermão, estamos muito enganados. Se os nossos ouvintes imaginarem que nós os consideramos como uma porção de pessoas ignorantes, para quem qualquer tipo de alimento infantil é bom o suficiente, a nossa chance de fazer o bem está perdida. As pessoas não gostam quando a pregação parece condescendente. Elas sentem que não estamos tratando-as como iguais, mas como inferiores. Isso sempre desagrada a natureza humana. Elas vão imediatamente colocar-se na defensiva, parar de ouvir, e tomarão isso como ofensa, e então nós pregaremos para as paredes. D. Finalmente, deixe-me mencionar que não é necessário rusticidade e vulgaridade na pregação. É perfeitamente possível ser simples e ainda falar como um cavalheiro, com o comportamento de uma pessoa cortês e refinada. É um grande erro pensar que homens e mulheres iletrados e analfabetos preferem que lhes falem dentro de uma maneira inculta e por uma pessoa sem instrução. Supor que um evangelista leigo ou um leitor das Escrituras, que não sabe nada de latim ou de grego e está somente familiarizado com a Bíblia, é mais aceitável que um homem de primeira classe de Oxford ou um polemista de Cambridge, se esse homem de primeira classe sabe como pregar, é um erro total. As pessoas só toleram as maneiras rudes e o pouco conhecimento como regra, quando eles não podem ter nada melhor. Feitas essas observações preliminares a fim de abrir o caminho, vou continuar dando aos meus leitores 5 breves sugestões quanto ao que me parece ser o melhor método para se alcançar a simplicidade na pregação.